colocando aqui na página do Face, e o estúdio do YouTube está falando que a conexão está instável, mas devemos continuar. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo o zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem? Pela incredulidade deles, foram quebrados. E tu está em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme a Deus. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também? Olá, Gi Ferreira, Holyfield, Claudemir Campos, um abraço. O problema é que nós estamos com bastante oscilação e desligamento do Face, então nós estamos colocando diretamente o link para que os irmãos possam até fazer as perguntas, caso haja necessidade. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Aquele que sempre é cuidado para que não caia. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fosse cortado do natural zambujeiro, quando estava produzindo o fruto mau, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. A nação será salva. Mas dentro dele as pessoas que crerem. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Viram a posição? Luiz Sandei, lá de Tietê. Saudade, amigo, tudo bem? Esse versículo ele resume bem a relação de Deus com os judeus. Pelo evangelho, inimigos, porque não deram crédito à voz da salvação. Pela eleição, amigos, porque lá futuramente os pecados deles serão retirados e eles serão novamente enxertados. Ramos de oliveira boa, enxertados na oliveira boa. E isso Paulo chama de ramos naturais. Assim também estes agora foram desobedientes. Aliás, assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia futuramente. Pela misericórdia vós demonstrada. Paulo fala aqui o seguinte: eles foram desobedientes e Deus estendeu sua misericórdia para nós. Agora nem todos os gentios crerão. Então, pela nossa desobediência de muitos, Deus voltará a ter misericórdia daquele povo. O povo que foi massacrado pelo Império Romano, já pela Babilônia, pelos ninivitas, pelo Império Romano, pela Pastor Josué Nascimento, Alessandra, Kelly, tudo bem? Pelo Império Romano, pelo Império Otomano, pelo Império Nazista, né? Adolf Hitler exterminando 6 milhões de judeus, tantos outros.
mas mesmo assim eles permaneceram de pé até hoje. Eles foram dispersos durante várias diásporas, em 1948 voltando a ser uma nação. E do mesmo jeito que hoje nós usamos o corona para falar que Cristo está às portas, em 1948 teve também um grande estudo do Apocalipse, de Ezequiel 37, de que só faltava isso para que o cumprimento voltasse a acontecer do final dos tempos. 1948, quando Israel voltou a ser uma nação e teve ali seu território, sua capital, Jerusalém, um pouco mais para frente. Então, Deus terá misericórdia deles. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Se ele usou todos de misericórdia, como que nós falamos que essa pessoa ou aquela pessoa está condenada à salvação e outra está à condenação? Aqui fala que Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Como fica a questão dessa predestinação da forma que é pregado dentro do calvinismo? Voltaremos a estudar a Bíblia. Lendo então a enciclopédia, o dicionário da Bíblia de Almeida. O que fala de predestinação aqui? Aos que entraram agora, que estão acompanhando, quero primeiramente saudar com a paz do Senhor e dizer que a ideia desse vídeo é fazer um material bem prolixo mesmo, né? Para que amanhã na escola dominical nós falemos o mínimo possível. Né? E aquele que quiser se aprofundar mais no estudo, nós vamos trabalhar aqui com análise dos capítulos 21 ao 24 das Institutas de Jean Calvino. Né? Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino, uma editora espanhola de Madrid, da editora Feliri, Fundação Editorial da Literatura Reformada. Ainda não entramos propriamente no livro, precisamos ver essa introdução. Então vamos ver o que é a predestinação. Predestinar, escolher. É apenas isso que o dicionário de Almeida fala. Romanos 8, 29 e 30, Efésios 1, 5 ao 11. Ver eleição. Vamos ver eleição então. Eleição. Ato eterno e insondável de Deus, pelo qual, em sua soberana vontade, ele escolheu uma família. Que família que ele escolheu? Neemias 9:7. Ele escolheu uma pessoa, ele escolheu uma família, ele escolheu uma casa? Neemias 9:7 fala sobre isso. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão, e achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o concerto, que lhe darias a terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos ferezeus, e dos jebuseus, e dos girgazeus, para dares a sua semente, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó, e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim te adquiriste nome, como hoje se vê. Amém, irmãos? Então Deus escolheu a família de Abrão, trocou o nome dele por Abrão, que significa grande pai. Abraão, pai de multidões. E através dele, que já era um homem de 100 anos,
e a sua esposa, uma senhora de 90 anos, estéril. Ele fez ali nascer Isaac, primeiramente Ismael, né, de Agar, e depois Abraão e Sara deram origem a Isaac. Isaac se casou com Rebeca. Rebeca teve ali o casal de gêmeos, a dupla de gêmeos, né? Esaú, mais velho, e Jacó, mais novo. De Jacó tivemos 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, Benjamim e José. Desses 12, ele retirou a família de Levi, que seria uma família dedicada ao sacerdócio, tanto que existe um livro chamado Levítico, que é como esse povo iria se comportar diante da adoração, em nome de si, em nome de todas as outras tribos. Ficaria 11 tribos, e José, que foi o que levou, pelo plano de Deus, o povo que iria padecer de fome para o Egito, e ali ficou 400 anos constituindo-se uma grande nação. O próprio José não teve parte nas tribos, mas sim os seus 2 filhos. Em Gênesis, de todos os netos que Jacó teve, ele mandou chamar para si, no leito de sua morte, Efraim e Manassés, e abençoou o menor, primeiramente, depois o maior. Deus tendo escolhido Abraão, que era o mais novo, no lugar de Arã e Naor, tendo escolhido Isaac, o menor, no lugar de Ismael, o seu primogênito, tendo escolhido Jacó, que depois se transformou no nome de Israel, e não Esaú, que saiu primeiro do ventre de Rebeca, ele tendo escolhido José, né, para ser o primogênito de todos eles. Rubem, ele acabou se deitando com a sua madrasta, uma das esposas de Jacó, e perdeu ali a sua primogenitura. José se tornou o príncipe, né, o primogênito. E dos filhos de José, o mais novo sendo abençoado com o direito da primogenitura no lugar do mais velho. Isso prova o beneplácito da vontade de Deus, o conselho da vontade de Deus, que ele escolhe a quem ele quer, né, para a obra, para o ministério, mas para a salvação ele escolhe a todos. Muitos serão chamados, mas poucos são escolhidos. Ou um indivíduo, sem nenhum merecimento por parte deles. Efésios 1:4. Receberam a graça da salvação e realizarem a sua vontade neste mundo. E aqui, irmãos, eu quero deixar 2 versículos que fala nesse dicionário de Almeida, a escolha da nação e a escolha individual. A escolha da nação está em Deuteronômio 4, 32 a 40. Deuteronômio 4, 32 a 40. Porque pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu ouviste ficando vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão forte. Está falando aqui do povo de Israel que foi tomado do meio do povo do Egito. E com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão ele. Desde os céus te fez. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo.
porquanto amava teus pais, e escolhera a sua semente depois deles, e te tirou do Egito diante de si, com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti gentes maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como nesse dia se vê, pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todos.